Tiantian teve um encontro violento com um guerreiro espiritual capaz de usar poderes místicos para invocar uma arma espiritual. Com a morte diante de si, ele usou todas as suas forças restantes e convocou a mais poderosa de todas as armas espirituais, que derrotou o agressor mesmo com todas as suas memórias e grande parte de seu poder restrito. Agora, Tian planeja vencer o julgamento do Qingang para guerreiros espirituais, para que seu pai finalmente possa se orgulhar dele. Seu pai nunca foi realmente orgulhoso dele, pois era um historiador e astrólogo de destaque, enquanto seu filho era um perdedor. Tian também queria ser como ele, mas sempre foi rejeitado por seu pai por sua mediocridade. Uma noite, ele foi a uma livraria vazia e pegou um livro estranho, mas no caminho de volta, encontrou um grupo de gangster que acabará de roubar uma mulher e depois miraram nele. O líder dos bandidos pegou seu livro e, zombando dele por acreditar em previsões, disse que usaria o livro como papel higiênico. Tian reuniu coragem para recuperar seu livro, chutando o pé do bandido antes de pegar o livro e sair correndo. No entanto, logo foi alcançado, e o gangster correu para socá-lo. Tian se esquivou e, acidentalmente, abaixou as calças, habilidade que aprendeu ao brincar com seu tio quando era criança. Ele fugiu enquanto o gangster ajustava furiosamente suas calças e chegou a um jardim, pensando que finalmente havia perdido seus perseguidores e poderia ler o livro. Um ruído agudo atordoa sua mente e uma barreira mágica envolve todo o jardim. Ele fica chocado, mas então o gangster, que na verdade é um guerreiro espiritual de baixo nível e um samurai gigante, que era sua arma espiritual, cai do céu. Ele havia criado a barreira mágica chamada de Wand para que Tian não pudesse escapar. Enquanto estava com raiva por ter abaixado suas calças, mas não ter assoprado a flauta, ele ordena que seu samurai ataque, usando cortes de vento contundentes e arremessando Tian para longe, depois corta seus braços e pernas, e Tian geme de dor. Após o gangster descontar sua frustração nele, pisoteando, ele ordena que sua arma espiritual o termine. Tian não quer morrer e, ao fechar os olhos, se encontra diante de um portão enorme, que é na verdade o arsenal divino. Ele toca o portão e um poderoso raio cai diante dele, formando uma tempestade enquanto a arma espiritual que ele acabará de convocar toma forma. Ao ver a arma espiritual de cabelos brancos, o samurai ri, dizendo que ele parece um adversário digno, e se apresenta como a arma de categoria rara que um dia foi empunhada por um general chinês. O homem, vamos chamá-lo de branco, se recusa a se apresentar a alguém que ele considera indigno, e o samurai o ataca. No entanto, ele pega Tian e pula para trás, esquivando-se dos ataques e até curando o garoto no caminho. O samurai acredita que finalmente pode acertar um golpe, mas Branco bloqueia com um dedo e então cria uma grande bola de energia, atacando o samurai, que se desintegra devido ao poderoso ataque. O brilho intenso desaparece, revelando uma cratera onde o ataque foi usado, e o gangster foge depois de perder e com dificuldades para respirar. À medida que um dos capangas dele se aproxima para apoiá-lo, ele se dissipa em poeira brilhante, e uma garota que estava observando a luta parece interessada na nova arma espiritual. Enquanto isso, White não consegue acreditar que alguém com tão baixo poder espiritual quanto Tian poderia convocá-lo. Na manhã seguinte, Tian veste White com as roupas de seu pai e então descobre que ele não se lembra de seu nome real e de outras coisas importantes, provavelmente porque o mestre que o convocou era um idiota e um perdedor. White conta a ele sobre o arsenal divino que continha grandes armas de todos os tempos e de todo o mundo. Elas eram classificadas em básicas, raras, épicas e lendárias, mas a história é sobre um grau ainda mais alto do que lendário, que eram as armas sagradas. E White tem certeza de que é uma arma sagrada, apesar da perda de memória e poder que o restringiram apenas ao nível épico. Mas então a mãe de Tian o chama para dizer que uma garota bonita estava lá para vê-lo, e quando ele desce, vê uma garota muito acima de sua liga, mas ainda lhe dando atenção. E isso prova que este anime é uma obra de ficção. Ela se apresenta como Jasmine Shu, sua colega de classe na faculdade, e quer falar com ele em particular. A mãe de Tian acha que ela está arrumando uma nora e a envia alegremente para fora, onde Jasmine chama duas pessoas que cercam Tian, e ele pergunta quem ela é. Ela diz que sabe sobre sua arma espiritual e que eles não gostam um do outro, então ela oferece comprá-la dele pelo preço que ele desejar. White sai sozinho e começa a flertar com Jasmine, conquistando seu coração, e Tian está tão irritado que diz à garota que não vai vendê-lo para ela, já que ele salvou sua vida. Ele o arrasta de volta para seu quarto,
onde White explica sobre o julgamento Tandan, onde guerreiros espirituais como Chan e Jasmine lutaram ao lado de suas armas convocadas em um evento de tempo limitado, e o vencedor ganhou desejos infinitos e glória dos deuses. Chan fica chocado ao saber disso e quer participar do julgamento, mas não sabe que Jasmine também estava mirando em vencê-lo. É por isso que ela queria comprar o White dele. Como ele não concorda de bom grado, ela decide chantageá-lo e assediá-lo com chamadas falsas, grafites na casa, panfletos difamando sua reputação e até mesmo banners gigantes pendurados em helicópteros. Depois de pensar que ele deve estar cansado o suficiente, ela o encontra novamente e pergunta se suas respostas mudaram, mas ele responde que não vão mudar, e eles devem se encontrar no julgamento da equipe Gang, que ele acha que será moleza com os poderes de White, acrescentando que se ela precisasse da arma de um perdedor como ele, ela também não era boa. Agora a garota está realmente furiosa, e ela ordena que seus 2 servos mostrem seu poder ao garoto enquanto ela cria uma barreira. Os servos Jian e Molly se transformam em armas espirituais, e Chan conhece seus nomes como filha e genro do lendário ferreiro chamado Aoyezi. White também se transforma para enfrentá-los, e o casal o ataca com suas diferentes espadas e estilos de luta, e ele os enfrenta com uma espada em forma de chicote feita de energia espiritual. Ele bloqueia eles mesmo quando tentam sobrecarregá-lo de ambos os lados, mas ele os iguala e para todos os seus ataques. Jasmine pergunta às suas armas por quanto tempo eles planejam lutar contra alguém que parece ser de nível épico enquanto eles eram lendários, e Molly responde que ele é mais do que parece. Quando Chan descobre que seus oponentes eram ambos lendários, ele fica chocado, mas White o tranquiliza telepaticamente que não há problema. Enquanto continuam lutando, desviando e bloqueando os ataques um do outro, um convidado não convidado irrompe e diz que quer se juntar à batalha como representante do Salão Tianzin. O garoto arrogante chamado An e seu parceiro tímido, mas esperto, Malon, chegam à zona de batalha, e Jasmine e An são inimigos antigos. O garoto arrogante diz a Chan que não está interessado em sua arma, porque ela nem mesmo tem um nome. E então ele mostra sua arma, que também foi feita pelo pai de Mo Yi. Ele convoca a preguiçosa e entediada arma lendária chamada Kaixing, mas vamos chamá-lo de Jimmy, e depois diz a Chan que poupará sua vida hoje se ele apenas sair. Chan acredita que White pode vencer Jimmy, e essa é a única razão pela qual provoca An dizendo que pode vencê-lo, mas White nem sequer para que ele termine seu diálogo e ataca o garoto, e Nalan chama sua arma, que é um ninja, para bloqueá-lo. Jasmine acredita que está à sua chance de derrotar e humilhar An de uma vez por todas, então ela comanda seu casal de poder para atacar Jimmy, e fica sobrecarregada por eles, chamando-os de cunhado e cunhada. Eles o atacam de ambos os lados, e Jimmy está tendo dificuldade em bloquear seus ataques, pois eles voam e seus choques revelam flashes brilhantes de relâmpago. White está enfrentando o Guru Ninja, que é rápido, mas ele desvia de todos os seus ataques e provoca-a para tentar mais. Jasmine decide que a luta se arrastou o suficiente e que suas armas não têm resistência suficiente, então ela comanda suas armas para usar seus movimentos especiais. Jian usa sua habilidade de enfraquecimento chamada drenagem psíquica e usa sua energia para criar uma chuva sem nuvens e fazer Jimmy se ajoelhar. Então Molly o elogia com seu poder mudança psíquica e usa um fogo rosa para queimar a arma espiritual, transferindo seus buffos ativos para White, que se sente revigorado. Os membros do Salão Qianzan percebem que estão perdendo e fogem, enquanto Chan provoca que poupará suas vidas, já que eles estavam fugindo, e o garoto irritado diz que se lembrará disso. Com ele fora, Jasmine agradece a Shimi por sua ajuda e oferece criar uma aliança temporária com ele. No dia seguinte, ela o convida e White para um café e diz a ele que White era uma convocação da morte, o que era uma maneira rara e instintiva de obter armas espirituais. Ela usou o método padrão de usar a cerimônia, na qual as pessoas podem tirar armas espirituais como bilhetes de loteria. Há uma restrição de que ninguém pode ter mais de uma arma lendária, mas como suas armas eram marido e mulher, elas vieram em combo. E agora ela não pode obter mais do mesmo nível. Além disso, isso também custa muito dinheiro, e seu pai não permite que ela convoque armas espirituais, já que ele já gastou muito com elas. Então ela conta a ele sobre o Salão Tianzin, que era uma organização centenária criada por uma arma espiritual chamada Zanlu para coletar todas as armas feitas por seu criador, Aoyezi. Jasmine então pergunta a Chan se ele quer se aliar a ela para o julgamento, e ele está hesitante, perguntando por que ele precisa fazer isso. Ela responde que se a arma se quebrar, o mestre morre, assim como aconteceu com o gangster, e Chan fica chocado ao ouvir isso. White diz que se ele está com medo, deveria transferi-lo para Jasmine e se esconder em algum lugar,
porque muitas pessoas morrem no julgamento. Mas Chan tem confiança no poder de White e decide participar do julgamento como aliado de Jasmine. Ela o convida para sua casa e ele fica chocado com o tamanho dela antes de descobrir que até chamaram sua mãe para lá porque Jasmine estava preocupada que alguém pudesse tentar prejudicá-la. A mulher é bastante despreocupada e se ajusta bem à casa grande, pensando que pertencia à namorada de seu filho. E Jasmine também age assim na frente dela. Então ela leva Shine para seu quarto, onde oferece investir dinheiro nele para que ele possa convocar outra arma para a equipe. Ele aceita o dinheiro sem vergonha e depois Jasmine pede a ele que entoie a oração para acessar o arsenal divino depois dela. Eles colocam as mãos na mesa e um portal místico transfere a alma de Chan para o arsenal novamente. Ele se abre e uma jovem com um pouco de problemas de atitude sai e se apresenta como Lily, e pede a todos que se curvem diante dela. Ela tem uma lança de classificação épica e, quando White a menospreza, eles começam a discutir, e Chan os impede de ficar violento, lembrando-lhes que são companheiros de equipe. Lily diz que já foi a alabarda de Liu Bu, o guerreiro mais forte da história da China, e quando Chan diz que o conhece, ela fica animada e lisonjeada, jurando protegê-lo até o fim. Então é hora do jantar, e a mãe de Chan preparou uma refeição deliciosa para todos, esperando impressionar Jasmine. Depois disso, seu filho e sua namorada falsa a deixam na porta porque ela quer explorar a loja no dia seguinte, enquanto espera pelo retorno de seu marido de sua viagem de trabalho. Chan agradece a Jasmine por ajudá-lo tanto e ela fica um pouco corada, dizendo que não fez isso por ele. Mas a partir do dia seguinte, seu treinamento começa com o casal de poder que o ensina a ele e a Lily, enquanto White precisa passar por reabilitação. O médico das armas diz a ele que não durará muito se continuar lutando. No dia seguinte, Chan e Jasmine saem porque ele precisa comprar um livro da Sinology. E enquanto ele foge mesmo com ela o repreendendo, Mo Li diz que ele é igual a uma criança. Mas então ela se lembra de seu filho, Xiao Qi, e fica triste enquanto seu marido a consola, dizendo que ela deveria esquecê-lo. E de repente, uma criança aparece atrás deles e pergunta se eles também vão abandoná-lo nesta vida. Chen e Mo Li ficam chocados porque a criança realmente se parece com a reencarnação de seu filho Shiji. E ele está transbordando de poder espiritual enquanto convoca sua arma espiritual chamada Tai Shu, que é uma freira fantasma viciada em batalhas. Jasmine sabe que a arma deve ser poderosa e chama Chan para voltar imediatamente enquanto cria um escudo mágico. E Vicky já sentiu o poder da nova arma espiritual, que parecia ser muito forte. A criança diz a Tai Shu que, como seus pais o abandonaram, ele não se importa em matá-los e ordena que ela os ataque. Sua mãe está preocupada, mas o pai quer ensinar uma lição a ele. Então ele se transforma e corre para atacar Takisou, que usa fitas místicas para atacá-lo. E ao detê-las, ele percebe que ela deve ser uma arma sagrada. Takisou confirma suas dúvidas antes de atacá-lo novamente com as fitas. E quando Jian tenta bloquear e se defender, ele é atingido por alguns ataques, e Mo Li decide apoiá-lo. Ela se transforma e depois ataca Tai Su por trás, mas ela também bloqueia seus ataques. Jasmine ordena que eles usem suas habilidades, e eles enviam fogo rosa e azul em direção à arma sagrada, mas ela impede que ambos usem seus poderes, dizendo que suas habilidades de suporte eram inúteis contra armas de classe alta. Takisou vê a expressão de choque no rosto de Jasmine e então zomba deles, dizendo que o último recurso deles também foi derrotado, e ela mostrará a eles como é um movimento especial de verdade. Ela convoca relâmpagos negros e os libera em direção a eles, destruindo a estrada e criando um mini-canyon ali. Jasmine e seu grupo estão chocados, e então Shi diz a sua arma para parar de perder tempo porque ele quer ir para casa e assistir Netflix. Ela obedece e voa em direção a Jasmine e a ataca novamente com o relâmpago negro, mas Chan vem correndo no momento certo e a salva. Takisou está furiosa agora e usa outro ataque aleatório neles, mas então White aparece e cria uma barreira para desviar desse ataque. Ela o reconhece e diz que seu rosto é tão repugnante quanto sempre foi, mas White não se lembra de nada sobre ela, e Chan o cutuca para tentar descobrir sua identidade com sua ajuda. Mas ela também está nervosa porque não está em plena potência ainda e não foi inteligente lutar contra White. Enquanto Shai a incentiva, ele de repente ouve uma voz temível em sua cabeça que lhe diz que seu verdadeiro poder está muito além disso e ele tem uma dor de cabeça severa. Taitsu corre de volta para cuidar dele. Ela cria um portal e depois desaparece com ele, e Mo Li desmorona ao ver seu filho partir. Chan está aliviado que a batalha tenha acabado e depois pergunta a Jasmine quem era a criança e por que ele os odiava. Mo Li explica tudo para ele em casa, dizendo que Yi era seu filho e nem sempre foi assim. Ela conta a ele a história deles,
que começou quando ela estava grávida, e o rei ordenou que seu marido fizesse 2 espadas com fogo e minérios de gelo sagrados em 2 meses. Ele recusou porque levaria muito mais tempo para processá-los. Então o cruel rei ficou furioso e queimou sua vila. Então o casal não teve escolha senão obedecer. Jian encontrou uma maneira de fazer rapidamente as espadas adicionando seu sangue aos minérios para obter um equilíbrio de yin-yang, e agora eles usavam essas espadas. Quando ele foi entregar uma das espadas ao rei, foi executado porque já havia ajudado o inimigo uma vez. E então o rei enviou seus soldados atrás de Muli, que pulou de um penhasco, mas conseguiu salvar seu bebê, que foi criado por um homem idoso. Seu filho, Shi, cresceu e decidiu vingar seus pais. Mas não foi fácil, e o homem idoso sugeriu uma maneira de vencer, mas isso envolvia sacrificar sua cabeça. O homem idoso levou a cabeça ao rei, que a jogou em uma panela de óleo fervente, e então o homem idoso decapitou antes de tirar sua vida no local, e suas cabeças caíram na panela também. Shan percebe que suas almas podem ter se fundido durante o processo de reencarnação, e é por isso que o menino nasceu com uma personalidade distorcida. Modi olha para ele com esperança, mas não tem uma solução e diz que vai estudar mais para encontrar algo, e Jasmine diz que não devem encontrar o terno apertado problemático até que isso aconteça. Shan passa a noite toda procurando algo, e quando acorda tarde na manhã seguinte, ele leva um susto com uma ligação telefônica. Seu pai o chamou para casa e pensou que ele estava traindo Jasmine com sua leitura de palma falsa e fica zangado e chateado como um chorão que ele é. E até suas armas ouvem todas as coisas embaraçosas. Enquanto isso, um homem mascarado chamado Li, não o que se divorciou de Kim, vem encontrar Jasmine dizendo que estava aqui para uma missão que tinha algo a ver com Xiao Shai. Ele é na verdade o vice-presidente do tribunal Tiangang, e ela diz que, como gerente, ele não tinha permissão para interferir com os guerreiros espirituais. Ele responde que não tem escolha a não ser avançar porque ela estava prejudicando pessoas normais, já que estava sendo manipulada pela lendária arma Zhan Liu, que é o chefe do salão Tianzan. Nem Jasmine nem suas invocações conseguem acreditar que Jian Lu, que era chamado de Espada da Justiça, poderia fazer isso, e explica que ele foi convocado usando uma cerimônia sombria, onde o invocador sacrifica uma pessoa para obter uma arma espiritual sem misericórdia, mas com mais poder. Jasmine fica chocada e, enquanto Yi conta sobre o movimento especial lendário de Jian Lu, ela recebe uma mensagem de Shai, que enviou uma selfie com as pessoas que ele havia sequestrado e preso em um círculo de fogo. Molly está preocupada com a sanidade de seu filho e foge sem esperar pela permissão de sua mestra. E como Jian também quer ir com ela, Jasmine percebe que deve sair e chama Chen de volta para sua casa e pede a ele para guardá-la, e ele se apressa para a mansão. Jasmine e suas armas estão procurando as pessoas que estavam na foto, mas então são cercadas por uma barreira, e ela percebe que tudo foi uma armadilha. Ela quer ligar para Chen, mas alguém derruba seu telefone, e ela descobre que uma guerreira espiritual chamada Lin, que pertencia ao salão Tianzun, veio até aqui junto com Shai para lutar contra ela. Lin diz a Jasmine para ir com ela para o salão Tianzun, e quando esta se recusa, ela desce e diz que vai ensiná-la uma lição, pedindo a Shai para não interferir. O casal de poder se transforma em sua forma real, e Lin abre os olhos enquanto invoca sua espada e a balança em direção a Jasmine. Zhan percebe o que estava acontecendo e salva sua mestra no último momento, quando uma coluna de chamas irrompe em seu local, mas ele machuca a perna no processo. Jasmine fica chocada ao ver um ser humano usando um movimento tão poderoso usando energia espiritual, e Lin diz a ela que se ela tem medo, deve ir com ela imediatamente. O casal de poder pensa que, como ela não tem uma arma sagrada, eles podem vencê-la, e eles usam seus movimentos especiais para usar a chuva de drenagem de energia e o fogo de transferência de debuff, mas não funciona, e ela facilmente desativa. Jasmine fica chocada novamente, mas então percebe que seu inimigo estava usando uma instalação de harmonia onde a arma e o guerreiro se unem para amplificar seu poder. Lin não se incomoda, esconde-se agora e se move rapidamente, com raios vermelhos se soltando de seu corpo. Ela colide com os inimigos, enquanto desvia de seus ataques. Corta Jian. Isso deixa Molly nervosa e ela tenta empurrá-la para trás, mas Lin também a chuta para longe, antes de enviar uma onda de raios vermelhos em direção a eles e eletrocutá-los. Ela pergunta a Jasmine se ela quer acompanhá-la agora e está com medo de perder, mas suas armas se levantam novamente. Lin os ataca e os machuca ainda mais com seu poder. Jasmine chora e corre até eles, ordenando que parem porque não podem vencer e, dessa forma, morrerão. O casal fica emocionado e diz que, mesmo que seu filho não goste deles no momento, eles a acompanharam desde a infância e, de certa forma,
ela também era como uma filha deles. Eles dizem que não vão deixá-la perder. Com esse poder do amor familiar, eles desbloqueiam o estado de instalação de harmonia e um tornado de fogo e gelo cerca Jasmine enquanto ela se transforma. Ela sai com um novo traje empunhando ambas as armas, e pergunta a Lin se ela está pronta para a segunda rodada. A garota fica chocada por seu inimigo também ter alcançado a forma definitiva tão rapidamente, mas está confiante em sua habilidade. Jasmine de repente se torna Dominique Toretto e diz a Lin que, como ela prejudicou sua família, ela não sobreviverá, e elas correm uma em direção à outra. Jasmine domina sua oponente, com um golpe de sua espada, a força se ajoelhar e esmaga o chão sob elas com a força. Ela empurra para trás e entra no modo Tanjira completo enquanto balança suas espadas, liberando ataques de fogo e água. Lin desvia dos ataques inicialmente, mas eles a seguem e a prendem antes de explodir e enviá-la voando para um prédio próximo. Jasmine a segue, mas Lin se levanta, certa de que ambas estão no limite, e que a próxima a acertar vencerá. Ela ataca Jasmine com um corte de fogo, mas ela desvia, e então mostra seu verdadeiro poder usando um ataque combo de cortes de fogo e água ao mesmo tempo que envolve Lin e causa danos severos a ela. Jasmine diz a ela para se render, dizendo que ela perdeu, e então sua arma também sai e diz a ela que devem recuar agora. Enquanto fogem, Taishu fica impressionado com a batalha, mas Shai não. E quando ele sai para ir para sua casa usando um portal, ele diz que definitivamente matará seus pais na próxima vez que se encontrarem. Sentindo que todos saíram, Jasmine finalmente quebra o ato duro que estava representando e cai de joelhos devido ao cansaço. Enquanto isso, sua casa está sendo atacada pelas pessoas do Salão Tianzun, lideradas por An e Nalan, e eles têm ordens para assumir o controle dela, mas Tan descobre isso cedo e deixa Lily de guarda na porta para impedir os atacantes. An chama sua arma espiritual, Jimmy, que ataca Lily. Eles estão empatados, embora ela seja um grau inferior a ele, e ela é bem-sucedida em atrair ele para longe do portão. Os canhões de alimentos que estavam com An tentam entrar na mansão, mas então White sai junto com outras armas de propriedade de Jasmine. Os atacantes ficam assustados quando as três armas enfrentam eles e derrotam e matam a maioria deles facilmente. Então, White reúne sua energia em ambas as mãos e os afasta com uma onda de energia. E quando está prestes a matá-los, Shan vem correndo e diz a ele para não fazer isso. Mas ele não obedece e termina suas vidas de qualquer maneira, dizendo a Chan para não ser sensível demais, porque isso era uma guerra e as pessoas morrem aqui. Do outro lado, Jimmy e Lily estão equilibrados, mas então a garota ninja ataca por trás e o ataque é bloqueado pelas brancas que vêm aqui com Chong para apoiá-la. Mao e A estão confiantes de que tem vantagem e vencerão, então o ninja desaparece e Jimmy ataca o branco que bloqueia, mas é dominado. Chan tem uma ideia e diz ao branco para ficar pronto e corre em direção ao presunto com Lily que ataca o menino arrogante e a garota ninja se adianta para salvá-lo. Ela está visível agora e Tron comanda branco para atacá-la. Mas Jimmy interrompe o ataque com sua habilidade especial. Chan se distrai por um momento e o ninja aproveita a chance para atacá-lo. Mas Lily chega na frente dele e sofre o dano para salvar seu mestre. Ela lembra que em sua última vida ela falhou em proteger a vida de seu mestre. Mas agora ela não vai deixar isso acontecer novamente e ela balança seu espírito de jogar o ninja para trás. Chan corre para o lado dela e ela fica gravemente ferida e chora enquanto diz que ela fez o seu melhor e agora quer alguns elogios de seu mestre. Então de repente, ela perde a consciência e tentando gritar do outro lado. Jimmy é o opressor das brancas com seus ataques rápidos enquanto o último pode bloquear e esquivar-se de seus ataques. Ele não consegue obter vantagem. Ele tenta pedir a Chan para ajudá-lo. Ele está chorando porque é tudo dele culpa porque ele não era forte o suficiente para vencer, mas ainda assim saiu para se exibir. Jude chuta branco para baixo e depois ataca ele com uma bola de energia gigante, mas ele a bloqueia usando um escudo e agora seu corpo está atingindo o limite. Jimmy está prestes a acabar com ele quando duas espadas caem do céu e então o casal poderoso aparece diante dele e o empurra para trás. Jasmine também voltou e vem correndo para o lado de Chan e verifica se Lily ainda está viva. Ela usa seu poder espiritual para transformá-la em uma mini-arma para que ela possa sobreviver ao ferimento e Chan fica aliviado por estar chocado e pergunta a Jasmine como ela se recuperou tão rapidamente após sua batalha com Lin e ela agradece a Chan por isso. Porque ele mandou outras armas para ela recarregar suas energias então ela o conforta e manda ele parar de chorar e se levantar para que eles possam terminem a batalha juntos. O casal poderoso está atacando Jimmy com suas habilidades de combo e ele se sente enfraquecido enquanto eles transferem seus buffos para as brancas.
que se levantam fica furioso e decide liberar seus movimentos secretos para que ele não perde esse tempo e não se importa mesmo que o presidente o repreenda, por isso ele usa um feitiço e depois o Jimmy Espada brilha conforme sua aura muda e ele começa a absorver o poder da constelação da Ursa Maior como o casal poderoso o ataca. Ele bloqueia seus ataques facilmente e até combina o soco das brancas com igual força. Shag percebe as estrelas e a constelação ficando vermelha e ele percebe que se todos ficarem vermelhos será perigoso. Mas Jimmy diz que já é tarde demais e ele levanta sua espada que libera uma enorme quantidade de energia que viaja para o céu e conecta todas as estrelas. Então, com a espada de volta na mão, ele concentra todo o poder que tem absorvido para lançar sua habilidade final. Barra de 7 estrelas e Branco tenta pará-lo com as próprias mãos, mas percebe que é muito poderoso para ele. Ele precisa de mais poder espiritual e Chan se pergunta como ele pode fazer isso e consegue uma ideia e corta sua mão e a coloca nas costas de White. Eles são momentaneamente teletransportados para o reino espiritual onde Branco repreende dizendo que ele pode perder todo o seu sangue enquanto lhe dá energia. Chong diz que você não vai deixar ninguém dar e White aceita sua ajuda e eles voltam para o mundo real, onde ele é capaz de repelir o ataque final de Jimmy, mas ele coloca mais poder por trás disso agora, o que tem poder suficiente para usar seu movimento secreto com o qual ele absorve o feixe da espada e obtém sobrecarregado enquanto Chan entra em colapso. Ele então libera a energia que acabou de armazenar na forma de um poderoso feixe de energia e derrota Jimmy com um golpe. Chama sua arma Spirit de volta como um Pokémon derrotado e então decide correr. Sai com seu parceiro e Jasmine corre para o lado de Chan. Mas no caminho An e Nel param e eles acham que muitas coisas parecem estranhas hoje, começando com o presidente dando-lhes ordens para invadir a casa de Jasmine. Então, de repente, o que aparece atrás de Malin e o mata. Ian fica furioso e com medo. Ele corre de volta para o salão de Tianzong e informa ao presidente Jianlu, que está furioso com White por matar um de seus homens, que ele vai lá e aparentemente ele está jogando dos dois lados enquanto diz que sente muito pela perda deles e liga para Jasmine e ela. Grupo Roots People. Zanlu já está furioso e agora decide ir caçar quem matou um de seus subordinados na mansão de Jasmine. A recuperação de Chan e a pequena Lily está bem ao lado dele. Jasmine vem verificar, se aproxima dele e diz que o que ele fez foi muito arriscado e ela ficou preocupada com ele quando ele ficou inconsciente por 2 dias. Mas então o médico arma espiritual chega e depois de provocar seu mestre sobre o menino ela diz a Chan que os preparativos ele disse-lhes para fazerem tudo o que Chan disse a Jasmine, que descobriu que a casa estava localizada na linha lei do espírito e ele estava planejando usá-lo para fortalecer as defesas da casa que foi danificada. Durante a batalha anterior Jasmine fica impressionada, mas então Jean vem correndo até ela contando sobre Jianlou e sua equipe vindo para sua casa, mansão de forma bastante agressiva e eles saem para enfrentá-los. Não sabem o que aconteceu e se perguntam por que motivo Shin Zun-Ho está aqui. Mas Jalmu os encara com olhos assassinos e pede a Chan para chamar sua arma porque ele precisa. Fale com ele. Chan finalmente aprendeu a usar o poder espiritual e convoca o Benzon Branco. Liu se apresenta como o melhor espada do mundo e diz que vai matá-lo. Ele está observando isso de longe e enquanto o Branco aceita o desafio para lutar, ele cria um arco e flecha com sua energia e o lança em Jianlou, que o flexiona e de repente ataca-o por trás do Branco. Dodge o ataque inicial, mas seu inimigo continua aumentando sua velocidade e atacando de todos os lados e ele logo percebe que não estava se movendo rápido, mas se teletransportando. Sua habilidade especial foi chamada de caminho momentâneo, que lhe permitiu viajar no espaço para atacar seu inimigo, que ele usa para dominar o Branco atacando de todos os lados e quando ele é ferido por um de seus contra-ataques ele usa a segunda parte de sua habilidade, viajando um pouco no tempo para desfazer o ferimento e depois esfaqueá-lo. Está ficando cansado, mas ele ainda está prevendo e bloqueando todos os seus ataques e Jianlu se pergunta como ele pode reagir às suas habilidades especiais para bem. Se ele tivesse visto isso pela primeira vez, ele era um ataque poderoso e bloca os brancos com seu escudo de energia, mas não é forte o suficiente. Seu ombro é perfurado enquanto eles vão e voltam. As outras armas têm completou o plano de Chan e dispo toras de madeira no desenho de um circuito espiritual que ele ativa cantando um soletrar. Todos os arranjos de madeira liberam pilares de luz e ele diz a Jasmine que aprendeu essa habilidade esta tarde. Chan faz os pilares colidirem no centro e toda a área abaixo dele se torna seu domínio, dando mais Branco poder e confiança. Ele vira Jianlu e então bloqueia facilmente seus ataques e quando percebe Zonglogo no limite ele decide intervir e ataca Chan pelas costas.
Mas ele é empurrado para trás por uma luz dourada que ele está chocado ao ver Shime usando armadura e segurando uma lança enquanto ele alcançava harmonia com Lily e depois com Shan confrontou e dizendo que ele era o vice-presidente do julgamento da gangue da equipe, mas ainda estava atacando os guerreiros espirituais e liga de volta para cercá-lo. Ele sempre teve dúvidas sobre ele desde que ouviu falar do médium por Jasmine e ele percebeu que estava rastreando todos e coordenando os mares com os Tianzin Hall. É a vez de Jianlu ficar chocado e sua mão lhe diz que ele ordenou que eles atacassem a mansão e até deu ajudantes para eles. Ele diz que só pediu que fizessem uma investigação. Então White descobre que Hannah ouviu matar Nalin e ele nega estar envolvido com algo. Assim San Luís percebeu tudo e diz que estava semeando a discórdia entre os espíritos guerreiros ao usar sua habilidade de mudança de forma e se volta contra ele. Ele diz que o vice-presidente lhe contou sobre os destroços dentro dele e pediu para ele não dar a ninguém. Mas ele reagiu fortemente às brancas durante a batalha e você vai dar para ele agora vendo que todo mundo estava contra ele. Ele apenas ri e diz que você só vai sair agora sem contar seus motivos e para impedi-lo. Chan joga a sua lança nele. Mas então ele invoca um escudo e a lança se quebra antes que um portal se abra ao lado dele então ela e Taishu saem dele. Shai e John Lewis dizem que eles não vão deixá-lo ir. Mas nem mesmo se movem de sua posição para impedir que Eve se teletransporte então ela diz que vai matar todos antes da luta começar. John Léo repara seus erros e entrega os escombros dentro dele para White por acusá-lo injustamente. Seu corpo absorve a forma de gema para BRY e começa a brilhar como ele se encontra no mundo espiritual do cristal à sua frente assim que toca a energia e a memória começa a fluir para ele e ele vê um homem com quem lutou ao lado em sua vida anterior. Ele acorda daquele choque e então vai enfrentar Taishu, que o provoca dizendo que ele é apenas uma arma de nível épico e sobe de nível bem na frente dela. Casal Poderoso e Chan tentam dizer a Shi que ele o estava usando, mas Empatado logo diz a ele para ignorá-los e de repente Jimmy e Lin a atacam e ela bloqueia seus ataques e o joga fora antes de atacar Jianlou com ela. Fitas que ele bloqueia. Ela então usa seu raio escuro e ele balança sua espada com microfone completo para bloqueá-lo e cria uma grande explosão. Taishu ri dizendo que ele estava tão fraco e então todos os Tian estão no hall. Os membros usaram seus golpes de espada característicos para atacá-la com um combo triplo, mas ela bloqueia e é completamente lesa. Jasmine entra em harmonia com suas espadas e diz a Chan e White para se juntarem a ela na batalha. Chan ataca Taisui por ter sido jogado fora e então cobre ele e lança uma saraivada de ataques rápidos contra ele. O toque dela se junta à batalha novamente e ele parece estar em perfeita sincronia com o branco e então Jasmine usa seu fogo e gelo combo por trás e Jimmy adiciona seu poder enquanto Taishu se defende contra ele. Ela sente seu poder diminuindo devido à nova habilidade de troca psicológica de Jasmine, que rouba a energia dos inimigos e a dá a ela. Shen ataca o Taixu novamente como ela o bloqueia, o que atira uma flecha nela que é bastante poderosa e rápida e consegue feri-la. Ela enlouquece enquanto ela vê seu sangue pela primeira vez em 5.000 anos e diz que derrotará a musa com toda a sua força. Agora ela reúne energia e então cria um buraco negro que cresce e diminui, engolindo todos os guerreiros com ela para uma dimensão diferente. Taishu os recebe em sua dimensão e diz que eles não podem derrotá-la aqui. Fica comprovado quando Jasmine ataca e o poder de ataque é absorvido. Ri como um maníaco enquanto ela lança raios negros e causa explosões em todos os lugares, enquanto todos se esquivam. Chan vê Shai em um canto e percebe que pode haver uma maneira de vencer usando ele. Mui vem sai de Jasmine e pede que ela deixe cuidar de seu filho porque ela o trouxe a este mundo e pode tirá-lo também e o mestre relutantemente concorda. Chan e White decidiram distrair Tai e pedir ajuda a outros guerreiros e eles a atacam, mas ela bloqueia tudo. Jasmine joga a espada em direção a Shi e ela se transforma em Mui novamente conforme se aproxima de seu filho. Ela tenta fazê-lo entendo que ele estava sendo manipulado mas não adianta já que ele é mentalmente instável e agarra a garganta dela dizendo que ele não é filho dela. Mas o rei Shu, isso é alguma coisa do nível da noite da lua. Branco percebe que a suposição de Chan era correto e agora havia 3 almas misturadas em uma no corpo do menino e se chamava Trinity Fusion. Jianlu diz a eles que era perigoso porque aqueles com Trinity Fusion Souls podem facilmente saquear armas e roubar sua energia e agora Bengala e ela corpo estava fazendo o mesmo com Molly e absorvendo seus poderes enquanto ela gritava de dor. Taishu também percebeu que todo estava planejando separá-la de seu mestre por causa de seu plano e ela os ataca com raiva com seu trovão negro e joga todo mundo fora e Chan e Jasmine são forçados a sair de seu estado harmonioso. Taishu volta para ela mestre e pede ao rei para voltar e dar-lhe seu chá. Ele não a escuta e primeiro joga Moji no chão e depois usa poderoso raio negro para atordoar todos novamente. Então de repente ele ataca Taishu, pois ele quer o poder dela e o absorve destruindo sua dimensão e criando uma enorme explosão lá fora, enquanto todos também saem.
Nuvens escuras cobrem o céu, um raio é liberado deles e o rei maligno que agora está em estado de harmonia diz que com este poder ele governará. O mundo no chão é branco e outros estão exaustos, mas Chung diz que eles não têm escolha a não ser continuar lutando para proteger o povo e isso foi algo que o homem na memória de White também disse. Chan tem uma ideia e pergunta a Zanlu para ajudá-lo a atrair o garoto para a formação que ele usou antes de John Liu e seus dois companheiros combinarem seu poder e atacá-lo, mas o rei malvado absorve isso facilmente. Mas quando ele olha para baixo, ele vê que o branco estava recuperando seu poder com a ajuda da formação e diz que ainda era inútil, então Chan e White dão as mãos e alcançam o estado de isolamento da harmonia e agora o rei águia fica furioso e os ataca usando um poderoso e sombrio move. Mas o desafio o absorve como o branco fez com Jimmy antes, então lança o ataque de volta para ele com ainda mais poder, atinge o rei malvado e ele é danificado e então Chan salta para desferir o golpe final. O rei malvado quer atacá-lo, mas as outras duas almas em seu corpo, ela e o velho, o seguram e seu Twisted Soul sai enquanto resiste. Sean salta e o corta. A alma maligna é liberada e pega o corpo do menino e o derruba enquanto ele próprio se separa de White. A alma do rei malvado está se desintegrando e deixando o corpo e os pais dela vêm correndo em direção a ele com o coração preocupado. Em suas memórias ela vê o dele toda a história de sua vida em um flashback de 30 segundos, desde o nascimento de seus pais, a morte de sua alma se misturando com o rei. Então você, Tai Shu e o rei malvado manipularam, mas enquanto ele tenta se livrar deles as almas de seus pais o alcançam e ele finalmente se liberta e os conhece e a família dela alcança seu final feliz.